E existe um projeto de Deus para o ser humano. E esse projeto de Deus para o ser humano é saúde total. Esse é o projeto de Deus para mim. Esse é o projeto de Deus para você. Deus deseja que nós tenhamos saúde em todas as dimensões. E se nós falamos em todas as dimensões, nós precisamos de entender quais são essas dimensões. E muitas vezes nós não conseguimos compreender o que leva uma pessoa a um estágio de prostração, de desistência da sua própria vida. Pessoas que têm, às vezes, uma família funcional, né? Jovens, adolescentes, que vivem num lar em que os pais são cuidadosos, em que os pais são amorosos, mas em algum momento sofreram algum tipo de frustração. Pode ter sido um bullying na escola, e não compartilharam, não pediram ajuda. Alguns adolescentes que hoje são nomenclaturados como os filhos do quarto, aqueles que ficam nos jogos eletrônicos, que se afundam ali nos jogos eletrônicos, e que ficam um dia, 12, 24 horas, às vezes sem comer, muitas vezes sem beber, e vão, ao longo do tempo, se afundando neste vício. E que em algum momento os pais ou a família que está em torno percebe que o comportamento alterou, que o comportamento mudou. Aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele pré-adolescente, aquele jovem, ou aquele adulto mesmo, que gostava de sair, passa a não gostar mais, que gostava de sorrir, passa a não sorrir mais, que gostava de cantar, não canta mais, gostava de estar no meio de pessoas e agora está isolado, gostava de estar saindo com seus colegas e agora não sai mais. Alguns adultos que gostavam muito de trabalhar e de repente começam a ser negligentes. Algumas mães que são muito cuidadosas e de repente começam também a ser negligentes. E muitas vezes nós não compreendemos o que está se passando dentro dessas pessoas, com essas pessoas, na cabeça dessas pessoas. Em alguns momentos nós até julgamos, né? Até julgamos, e não conseguimos entender. E esse mês, nós, como igreja do Senhor na face da terra, precisamos estar muito atentos, porque tem aumentado o índice de pessoas tirando a sua própria vida. Sobretudo, alguns líderes religiosos. Pastores, padres, que também não têm suportado todo o peso de toda uma situação ou de várias situações e que têm tirado a sua própria vida. E nós ficamos assustados. O que está acontecendo? Se o projeto de Deus para o ser humano é saúde total, por que nós estamos nos adoecendo como seres humanos? Será que não estamos nos compreendendo? Ou será que nós não estamos atentos a alguns sinais que deveríamos estar atentos e que poderíamos ajudar alguém, livrando-o de tirar a sua própria vida? O texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele é muito enfático sobre o propósito de Jesus em sua encarnação. Deus deixa a glória, encarna-se na pessoa de Jesus, ocupa o nosso lugar na cruz e com um propósito. E olha o que ele declara no versículo 10, do capítulo 10 de João, versículo 10, a parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos os três repetir? 1, 2, 3. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Existem 4 áreas na vida do ser humano que Satanás ele tem como meta atacar. E com o intuito de roubar, com o intuito de matar, com o intuito de destruir. E são essas áreas as seguintes. Ele vai atacar o nosso emocional, ele vai atacar o nosso lado mental, a nossa área mental, o nosso físico e o nosso espiritual. Quando o texto diz
O inimigo, ele vem senão para roubar, matar e destruir. São essas 4 áreas que o nosso arqui-inimigo, ele tem como alvo roubar, matar e destruir. Ele vai atacar o nosso emocional, ele vai atacar o nosso sistema, a nossa mente, o nosso mental, a nossa área mental, o nosso físico, que é o metabólico, e a nossa área espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas não está atenta a esse intento de nosso inimigo. A maioria das pessoas não estão considerando que o ataque do nosso arqui-inimigo, ele começa pelo nosso emocional. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. E quando ele nos desequilibra emocionalmente, ele vai para a segunda área, para nos desequilibrar mentalmente. O nosso sistema neuronal, o nosso sistema cerebral. E quando ele consegue desequilibrar esse sistema, volta um pouquinho lá, ele vai então alcançar o nosso lado, o nosso físico. E quando ele vai definhando o nosso físico, nós já não temos mais forças, nós não temos mais energia, nós não temos mais ânimo, não temos mais entusiasmo. Então ele dá o golpe fatal para a nossa vida espiritual. Quando nós entendemos que esse é o intento do nosso inimigo, agora nós podemos então começar a pensar que quando uma pessoa ela desenvolve ou ela chega ao estágio de uma depressão, é porque ela sofreu em todas as áreas da sua vida o ataque do nosso arqui-inimigo. Eu não estou dizendo que a depressão é algo do inimigo, estou dizendo que ele aproveitou todas as áreas, tudo aquilo que ele pôde, todas as brechas que foram deixadas para atacar o emocional, o mental, o físico e o espiritual. Então, quando a pessoa está em depressão, ele está no estado de prostração emocional, de prostração mental, de prostração física e de prostração espiritual. E aí eu consigo entender o que Jesus ele veio trazer nesse texto. Eu vim, existe um intento do inimigo, mas eu vim, eu estou presente, eu ocupei o lugar de vocês na cruz, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E eu quero trazer um pouquinho de ciência para vocês nesta noite. As emoções é a junção de hormônios e neurotransmissores. Nós estamos falando de um fator bioquímico, algo que acontece dentro da minha cabeça e da tua cabeça. E nós precisamos entender isso. Quando eu falo que o inimigo ele vai atacar quatro áreas, porque ele sabe muito bem como é que funciona o meu sistema psíquico. Ele sabe muito bem como funciona o meu sistema cerebral, como funciona o meu sistema metabólico, como funciona o meu espiritual, minha alma. Ele estava ao lado do Senhor, ainda como anjo de luz, quando Deus os criou. E Deus foi criando cada área específica do nosso corpo, do nosso cérebro, e Ele estava atento a todas essas áreas, em que as áreas que comandam, quais áreas do nosso corpo, o nosso cérebro comanda, qual a área do corpo que comanda o lado direito, o lado esquerdo. Ele sabe de tudo isso. Então, quando há a junção de emoção e de neurotransmissores, nós estamos falando de desajuste bioquímico. Então, quando alguém chega a um estado de depressão, ou quando alguém desenvolve um transtorno de ansiedade generalizada, nós não estamos falando de apenas um sentimento que essa pessoa está tendo. Nós não estamos falando de apenas uma percepção dessa pessoa, não. Nós estamos falando que está acontecendo um desajuste dentro do seu sistema psíquico e neuronal. E também físico ou metabólico. Essa pessoa, ela está totalmente desequilibrada. E é aí que essa pessoa precisa de acolhimento. É aí que essa pessoa precisa de paciência. É aí que essa pessoa precisa de ser ouvida, mas não ouvida de qualquer maneira, mas ouvida com acolhimento, mesmo que essa pessoa vá falar 1000 vezes a mesma coisa. Mesmo que ela vá ser extenuativa, cansativa naquilo que ela está falando.
Mas se ela encontrar um ombro amigo, para que ela possa chorar, uma mão estendida, para que possa ela se amparar, para que ela possa se levantar, nós estaremos contribuindo para menos uma pessoa que possivelmente pode chegar no último estágio de uma depressão e tirar a sua própria vida. As percepções do mundo externo, importante que você entenda isso aqui, elas são recebidas pelo nosso sistema nervoso periférico. E quando esse sistema nervoso periférico, ele recebe as percepções, ele recebe pelos 5 sentidos. Quais são? Quais são os 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, tato, 5 sentidos. O sistema nervoso periférico recebe percepção, ele faz uma interpretação e faz uma comunicação com o sistema nervoso central, que juntamente com o nosso sistema nervoso autônomo, ele vai definir quais neurotransmissores serão liberados pelo cérebro. E o nosso arqui-inimigo conhece muito bem essa dinâmica. Então, o que ele faz? O que ele usa? Ele usa situações para que eu tenha distorções daquelas situações, e uma vez olhando para uma situação distorcidamente, eu vou ter uma interpretação errônea, que vai fazer uma comunicação errônea e que vai levar a um desajuste. Então, quando eu estou nutrindo a minha mente da palavra de Deus, quando eu estou buscando agora discernimento do Espírito Santo através da palavra de Deus, através da oração, quando eu estou buscando intimidade com Deus, nos momentos a sós com Deus, agora eu estou me precavendo das pseudos ou das errôneas percepções ou das distorções perceptivas que estão vindo do mundo externo, porque Deus então vai me fazer enxergar uma situação como oportunidade e não como amedrontamento, e eu estar então me prevenindo daquilo que possivelmente entraria de forma distorcida e queria me desajustar de forma metabólica, ou de forma neuronal, ou de forma psíquica. Então preste atenção aqui em nome de Jesus mais uma vez. Os hormônios, eles são produzidos nas glândulas endócrinas do nosso corpo. E quais são quais são eles? Adrenalina, alguns cortisol, noradrenalina, tiroxina, glucagon, que é aquele que aumenta a glicose do sangue, e a insulina, que diminui a glicose do sangue. Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Mas quais glândulas endócrinas que produzem estes hormônios? O hipotálamo, a hipófise, a pineal, tireoide, suprarrenais e pâncreas, e tantos outros. Eu só coloquei alguns aqui para você ter uma ideia do quanto o nosso arqui-inimigo, ele nos conhece, como funciona o nosso corpo, e se nós abrirmos brecha, ele vai aproveitar tudo aquilo que ele tem de conhecimento para nos desajustar. Os nossos neurotransmissores são produzidos pelos neurônios, que transmitem informações entre células nervosas através de um espaço chamado fenda sináptica. Entre o neurônio e o outro, há uma fenda que ali há a conexão entre eles. São eles: serotonina, dopamina, glutamato, acetilcolina, norepinefrina, ocitocina e tantos outros. Quando há a junção desses, a gente chama de emoção. Então, para o equilíbrio emocional, o nosso corpo ele precisa estar nutrido saudavelmente, a fim de tanto hormônios como neurotransmissores sejam produzidos adequadamente, e a partir daí a junção de ambos forme emoções equilibradas. Então vai depender muito do que eu estou alimentando a minha mente, vai depender muito do meu relacionamento intrapessoal,
do meu relacionamento interpessoal, do meu relacionamento celestial, epicêntrico com Deus, do meu relacionamento profissional, do meu relacionamento acadêmico, do meu relacionamento com familiar, vai depender e muito do quanto eu estou enxergando as coisas, eu estou recebendo as coisas, eu estou lidando com todas essas questões. E aí nós chegamos a um ponto, queridos, de nesse mês, a depressão, que tem levado muita gente ao suicídio, infelizmente. E a ciência, ela afirma algo interessante, que a pessoa deprimida, ela tem alterações químicas no cérebro, principalmente com relação aos neurotransmissores. Ela tem uma baixa, ela tem uma diminuição de serotonina, uma diminuição de norepinefrina, em menor proporção a dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Ou seja, ele está em deficiência. É como se o nosso cérebro não estivesse sendo nutrido como deveria ser, não está sendo protegido como deveria ser. Isso, para nós, é preocupante, porque é por aí que Satanás começa a trabalhar. Pode ser um trauma, pode ser uma perda. O interessante é que eu atendi uma pessoa certa ocasião, e essa pessoa tinha perdido o pai, e ela segurou a onda de todos os demais membros da família. E depois ela perdeu a avó, e ela ficou firme, forte. Depois perdeu a mãe, isso em 2 anos. E ela segurou, porque todo mundo ficou desesperado, ela segurou firme. Depois ela perdeu o marido. E ela segurou firme, porque os filhos não suportaram. Mas quando ela chegou no meu consultório, ela chegou porque ela tinha perdido o cachorrinho. Ela entrou em estado de depressão. E alguém pode olhar e dizer, poxa, mas peraí, você perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o marido, perdeu a avó, perdeu pessoas importantíssimas na sua vida. Mas o nosso sistema nervoso central, ele vai se ajustando à medida que nós vamos enfrentando situações, e ela se revestiu de uma força, e que o cérebro entendeu que precisava de suprir todas as necessidades de energia para que ela pudesse dar conta. E só faltava uma gota d'água. E essa gota pingou, e o balde esburrou. Você está entendendo? Que não é simplesmente a pessoa querer sair, não sai porque não quer. Não é assim não, irmão. Não sai porque não ora. Não é assim não. Entrou porque faltou alguma coisa. Pode ter faltado um ombro, pode ter faltado uma mão estendida, pode ter faltado acolhimento, e que essa pessoa foi entrando em deficiência. A ansiedade, a ciência declara que ocorrem alterações da comunicação com a amígdala, que é responsável pelas emoções. Está lá no nosso cérebro, tem uma área chamada hipocampo, entre o tálamo e o hipotálamo, está ali a amígdala límbica, que é responsável das nossas emoções. E o córtex pré-frontal, que ajuda a controlar as emoções, racionalizando as coisas. E quando a pessoa está em estado de ansiedade, há uma liberação excessiva de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, os quais ativam o sistema nervoso e o corpo para uma resposta de luta, para uma resposta de fuga, mesmo quando não há ameaça real. Ele começa a ver ameaça em tudo, porque ele está ativado, cortisol alto, adrenalina sendo liberada, e por isso faz-se necessário encarar com muita seriedade a astúcia do nosso arqui-inimigo, e como a igreja propalar que existe um projeto de Deus para o ser humano. Irmãos, nunca houve um momento tão difícil na história do ser humano no que tange a emoções desequilibradas. Nunca se ouviu falar em alteração comportamental como nós estamos ouvindo falar.
Nunca se ouviu falar de pessoas querendo tirar a própria vida como se fosse assim uma atitude simples. Nunca se ouviu falar de líderes religiosos que trazem a propalação da fé e que estão tirando a sua própria vida, enforcados na maioria das vezes. Então, este é o tempo que nós, como igreja, precisamos levantar a nossa voz. E levantar bem alto e dizer, olha, existe um projeto de Deus para o ser humano, e o projeto dele é saúde total. E nós, como igreja, precisamos de estender a mão, oferecer o ombro. Por isso, a declaração de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o que isso significa, pastor? Uma existência permeada por alegria, independentemente de circunstância. Eu estou falando de estado de contentamento independente da circunstância. Eu estou falando de estado de alma independente da circunstância. Quando Jesus Cristo diz, eu vim para que vocês existam, mas existam com alegria, existam com propósito. Quantas pessoas têm perdido o propósito de viver, mesmo sendo crentes em Jesus? Um sentimento de paz, apesar das aflições, uma satisfação espiritual, pelo fato de servir ao Senhor através das pessoas. Coisa boa é servir ao Senhor através das pessoas, porque somos a imagem e semelhança do Senhor. A Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. É muito melhor dar um abraço do que receber abraço. É muito melhor dar um sorriso do que receber sorriso. E muitas vezes nós esperamos o sorriso para depois retribuir o sorriso. Não, viva sorrindo, porque você vai estimular o seu cérebro a liberar ocitocina. Dê abraço. Não precisa seguir as redes sociais, né? Abraço como é que o Fuli fala? Abraço para quem é de abraço e beijo para quem não precisa seguir isso não. Mas você viu um irmão em Cristo, tenha a alegria de abraçar esse irmão. Você está com o celular nas mãos, tem alegria de mandar uma mensagem para ele, olha, estou orando por você, estou orando por você, conte comigo, você não está sozinho. Faça questão de falar das suas experiências com Deus, servir as pessoas, servir a Deus através das pessoas. Uma vinha em que o vazio da alma é preenchido pela esperança que é Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e encarar-nos de forma que o brilho da glória de Deus é transmitido através do nosso rosto e eles sejam impulsionados a dizer, qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua alegria? A minha alegria é Jesus. A minha alegria é servir ao Senhor através das pessoas. A minha alegria e o meu propósito de viver é transmitir a graça de Deus para que mais pessoas assumam um compromisso com Jesus. Agora, a vida abundante, ela é caracterizada por atitudes. Não é apenas uma propalação, não é apenas uma dissertação, ela é caracterizada, ela traz características. E quais são, pastor? Ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Ouvir. Não é apenas escutar, ouvir a voz de Deus. Irmãos, coisa maravilhosa. Não sei se você já tem tido essas experiências. Se não tem tido, busque ter. É estar sozinho num canto do seu quarto. Falar com o seu cônjuge, olha, eu vou estar sozinho porque eu estou em um momento a sós com Deus. Abra a Bíblia, fecha os olhos. E mentalize, crie aqui na sua mente um quadro. Que quadro? Um quadro de o grande Pai diante de você, com os braços abertos e dizendo assim, fala que eu estou ouvindo. Irmãos, que experiência. Fala.
eu estou ouvindo. A gente, às vezes, não consegue falar nada, mas a gente entra em estado de choro. Sabe por quê? Porque a mente começa a entender acolhimento. Eu estou sozinho, não. Tem alguém diante de mim que está me acolhendo. Alguém que está dizendo, você não está só, eu estou com você. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. Não é ler, não. É ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, é lógico que eu tenho que, então, ler um texto. Nem sempre. Eu apenas preciso de olhar para a palavra, entender que, quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. E se a dor é muito grande, deixa que Ele ministre o seu coração. Ouça. Simplesmente ouça. Segundo, pratique seus ensinamentos através da obediência incondicional. Incondicional. Eu vou obedecer incondicionalmente. Mas repulse o que desagrada ao Senhor em todo o tempo. Pastor da Igreja Batista Redenção, ele fez algo interessante. E após a preleção de sábado à noite, ele pediu 10 minutos. Não com todos, apenas com algumas pessoas. E eu achei interessante a percepção espiritual dele. Ele disse, olha, esse é o tempo fértil. Esse é um terreno, um solo fértil. Esse é o momento. Ele abriu a Bíblia. Ele, naquele texto, Jesus dizendo assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele disse assim, olha, existem pessoas aqui, que estão dependentes de algo que não agrada ao Senhor. Mas ele falou com autoridade. Existem algumas pessoas aqui, e eu não sei quais e nem sei quem, mas que estão, e Deus falou comigo, que estão aprisionadas em algo que não agrada ao Senhor. E ele fez 3 desafios. De consagração dos olhos, consagração das mãos e consagração do corpo. Porque nós estamos no encontro de casais. E quando eu abaixei a cabeça e comecei a orar, eu só ouvi alguém chorando, mas compulsivamente de soluçar no fundo do nosso salão. O interessante é como Deus age. Essa pessoa foi ao encontro, chegou atrasado, só para a preleção, e já estava voltando após. Deus levou somente para ele ter esse momento com Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos, e muito, de abrir mão daquilo que desagrada ao Senhor. E aquilo vai aninhando no nosso coração e vai sendo um peso. E muitas pessoas não conseguem sair de um ciclo vicioso. Então, amados, nós precisamos avançar como igreja, mas avançar sem titubear, avançar sem medo, avançar com ousadia, declarando para as pessoas a verdadeira esperança, declarando para as pessoas o verdadeiro caminho, declarando para as pessoas a solução para quaisquer situações, a fim de que possamos apresentar ao mundo a vida abundante. É dessa forma, apresentando às pessoas esse projeto de Deus, esse propósito de Deus, seja para quaisquer pessoas. Às vezes nós temos vergonha, ou às vezes nós ficamos retraídos de falar com alguém, porque o que ele pode pensar, o que ele pode achar, ele está quietinho no canto dele. Se uma pessoa estiver quietinho no canto, por favor, não deixe ele quietinho. Pode ser um pedido de ajuda? Não, é um pedido de ajuda. Se a pessoa começa a perder o seu sentimento por coisas que gostava de fazer e vai perdendo, é um pedido de ajuda. Então, dessa forma, você pode salvar uma vida.
estar atento a detalhes e disposto a dizer: existe um projeto de Deus. E falar para essas pessoas qual é esse projeto de Deus. E você pode livrar uma pessoa do suicídio. Porque a maioria das pessoas, quando a gente vai fazer um estudo com a família, qual era a vida que levava, é uma pessoa que pediu ajuda por muito tempo, mas não encontrou ninguém para ajudar. Então, nós como igreja, não pode ser apenas um mês, irmãos. Não pode ser apenas um entusiasmo nosso de um mês de setembro. Pode ser dentro da sua casa, na sua família, no círculo de sua amizade. Alguém pode estar pedindo ajuda. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um avô, uma avó. Nenhum de nós está exímio de realmente adoecer. A prevenção, e a prevenção é o que o Senhor nos apresenta nesta noite. Satanás sabe onde ele está, como atacar, mas nós temos todas as armas para contra-atacar, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas quando ele diz maior é o que está em nós, ele está dizendo a força do Espírito Santo que está em você é maior, desde que você esteja em obediência ao Senhor. Em desobediência, ele vai cirandar. É por isso que muitas pessoas têm chegado ao extremo de tirar a própria vida, estando dentro de uma igreja. É por isso que muitos filhos vão tirar a sua própria vida, mesmo que tenham tudo em casa. E muitos pais vão, às vezes, tirar a própria vida, mesmo que tudo esteja favorável a si, mas não há proteção, segurança e cuidado. Eu me lembro de um empresário, em 2015, quando, no Rio de Janeiro, esse empresário, ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão por quê? Porque ele entrou no estágio de ansiedade generalizada. Quem se lembra da crise financeira de 2015? Todos nós, né? Ixi, foi uma crise. Esse empresário na Baixada Fluminense, bem sucedido, ganhando milhões por ano, vivendo na zona sul do Rio de Janeiro, ele entendeu que ele ficaria pobre, porque a crise financeira estava assolando o país, ele perderia todos os seus bens. Ele não pediu ajuda, ele não compartilhou com a esposa, ele não compartilhou com amigos, ele não compartilhou com o pai, não compartilhou com a mãe, ele não compartilhou com ninguém. E toda essa estrutura que eu falei para vocês há pouco, começou a se desajustar na cabeça dele. Ele arquiteta um plano de despedir de todos eles. Ele, numa manhã, chegou em casa. Ou melhor, nem saiu de casa, né? Na manhã nem saiu de casa. Ele não saiu de casa naquele dia. Ele passou com a família. E no final do dia, aquilo estava tão fomentado dentro dele, que eu vou perder tudo, minha família vai ficar debaixo de uma ponte seca, e vai passar fome, meus filhos não vão poder estudar, meus filhos não vão poder se formar, a gente vai ficar realmente numa pindaíba, e como é que eu vou fazer? Eu não quero isso. A família reunida na sala, ele matou a esposa, ele matou as filhas, e ele se matou. O que está faltando? A empresa continua, a empresa duplicou o faturamento, está com os familiares. Irmãos, é muito mais sério do que a gente imagina. O desajuste mental, emocional, físico e espiritual leva o ser humano a tirar a própria vida. Eu recebi há pouco tempo uma pessoa muito bem sucedida,
do estado do Rio de Janeiro, fuzileiro naval, muito bem conceituado, e dizendo: eu não tenho razão para viver. Perdi o encanto, trabalho armado, e a vontade é de tirar minha própria vida. O bom, a mãe é pastora, serva de Deus, e a gente pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu foi que dentro da sua estrutura mental, emocional, ele não suportou a separação da esposa. Ele encontrou acolhimento, proteção, segurança na sua mãe e pai, e buscou tratamento. Se separou, não teve como salvar o casamento, entrou em tratamento psiquiátrico, hoje está muito bem, obrigado, continua crescendo na carreira e entendendo que há sentido, porque a primeira coisa que ele entendeu é que fora do caminho, que é Jesus, só há dor. Quando ele entende que ele precisa voltar, ele voltou para o caminho do Senhor. Hoje ele serve ao Senhor. O sentido da vida está em Jesus. E nós sabemos disso. E como igreja, temos essa grande responsabilidade. Que não seja um mês a mais, mas um mês que nos faça entender a nossa responsabilidade como servos e servos de Deus. Eu não podia deixar de trazer para vocês esse conhecimento científico, porque muitos não vão ter acesso, para que você saiba o que acontece aqui dentro. Não é algo simples, e que Satanás aproveita. Ele só aproveita. E quando a gente dá liberdade, acolha, seja Jesus na vida de alguém, acolha aquele que precisa de ser acolhido. Uma mão estendida para quem está prostrado. O ombro para quem precisa de encostar e chorar. Porque você vai poder fazer algo muito especial, que é levar para essa pessoa que há sentido para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo a Deus, porque fomos alcançados com a sua graça. Mas pedindo a Deus que sejamos Jesus na vida de alguém, para que assim possamos ser usados pelo Senhor para muitas pessoas que possivelmente vão atravessar o nosso caminho e que, com a intervenção, dizendo: há um propósito de Deus para a sua vida, podem sim desistir do intento de tirar a sua vida e encontrar o caminho que é Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei como é que você está, querido. Eu não sei quais são as questões emocionais que estão batendo a porta aí do seu coração. Eu não sei quais são os medos. Eu não sei a intensidade da ansiedade que está dentro de cada um. Mas o que eu sei é o que Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Peça ajuda se você precisar de ajuda. Não hesite em compartilhar a sua dor. Não tente lutar sozinho. Deus deseja que eu e você sejamos ou adoremos servindo pessoas. Permita que alguém te ajude e diga: eu não estou aguentando mais, eu preciso de ajuda. E Deus vai providenciar todo tipo de ajuda, espiritual, física, pessoas que vão segurar sua mão e vão dizer: não, você não vai desistir. Esse problema não é maior que o nosso Deus. Essa situação não é tão caótica como aparenta ser. Você é mais importante do que quaisquer circunstâncias. Aí,
de onde você nos acompanha pelas redes sociais, onde dói, onde está doendo, coloque para Jesus onde está doendo e a intensidade dessa dor. Você que está no templo, onde está doendo, coloque para Jesus onde dói e a intensidade dessa dor. E que nesta noite você possa entender esse texto. O meu Jesus veio para que eu tenha saúde total. Saúde total. Esse é o propósito dele. Eu quero ter essa saúde. Eu quero ter saúde total em todo o tempo, até que ele volte. Então aí, na cadeira onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, nos acompanhando, mas declare para o Senhor que todas as questões que te incomodam estão sendo neste momento depositadas ao pé da cruz, e que você recebe dele a autoridade para declarar que maior é o que está em você, e que você entende que ele renovará as suas forças, trabalhando toda essa estrutura que ele criou, para que você saiba, para que você entenda, para que você descanse nos braços dele, sabendo que algo impossível é você, mas para ele nada é impossível realizar. Deposite-se inteiramente aos pés de Jesus. Não permita abrir brechas para o nosso arqui-inimigo, mas feche todas elas, colocando-se sob, debaixo das portentosas mãos do Senhor, das calorosas mãos do Senhor, das poderosas mãos do Senhor, porque à sombra do Todo-Poderoso nós encontramos descanso. As pessoas precisam saber disso, e elas vão saber através de mim e através de você. Vamos orar? Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus. Interceda pelo seu irmão aí do lado, por aquele que você está se lembrando agora. Coloque essa pessoa que veio à sua mente. Essa pessoa precisava eu preciso de orar por ela. Ore por ela, interceda por ela neste momento. Pastor Edmilson vai nos conduzir em oração. Sua casa, sua família, causas dolorosas, coloque para o Senhor e diga: Deus, eu me lanço completamente sob as tuas mãos, e sei que maior é o Senhor, e nada me separará do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Declare isso para Jesus, acompanhando o pastor Edmilson nessa oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, Tu que nos sondas e nos conhece, sabe nosso deitar, nosso levantar, nosso caminhar. Continue, ó Pai, a cuidar da vida de cada um de nós, de cada um irmão, de cada irmã que aqui se encontra nesta noite na Tua casa, ó Pai. Só Tu conhece o coração de cada um, os seus sentimentos, as suas necessidades. Só o Senhor pode trazer a cura, a paz na nossa alma. Assim seja feita a Tua vontade, ó Deus, nas nossas vidas, que a Tua vontade sempre é a melhor. Amém. E que coloquemos realmente diante de Ti as nossas vidas, a nossa família, cada membro da nossa família, ó Deus, continue a cuidar, trazendo realmente aquilo que só Tu podes conceder, que é Deus, a paz do nosso coração.
Continue, Deus, cuidando da tua igreja neste local. Continue, Deus, a cuidar de cada irmão, de cada irmã, daqueles que estão realmente nos ouvindo nesse instante onde ele se encontrar, Pai. Ó Deus. Seja com cada um, Pai. Desde já te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. E assim seja com a nossa vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, a Senhora, a ti. Amém.